avanço da tecnologia. Desculpa, gente. Tem avanço da tecnologia, mas não serve para melhorar a vida das pessoas. Simplesmente não serve. Sim, houve um aumento de desigualdade, mas a gente também tem que analisar exatamente em qual período, porque, nós tivemos em alguns anos ou em algumas décadas um relativo desequilíbrio, etc., mas a gente tem que analisar a longo prazo também o que aconteceu com a média mundial, tanto quanto a média do Brasil e inúmeros outros países. Nós temos o exemplo do Chile, por exemplo, que está muito à frente do Brasil em vários índices, e que corresponde, tem uma democracia liberal, tem instituições mais sólidas, com maior liberdade de mercado. E outra coisa, sobre a questão da desigualdade, porque, houve um aumento de desigualdade, mas ainda assim o pobre se tornou menos pobre, embora o rico também tenha se tornado mais rico. Então, isso significa também que tem mais acesso à educação, mais acesso à tecnologia, maior qualificação profissional, mais tempo de lazer, mais tempo investindo em outras atividades que não no trabalho, e aí, enfim, tu dá uma risadinha, etc., mas é o que literalmente é verificado metrificadamente através de métodos, e não somente vindo do Brasil ou do governo. Isso deve ser medido e é medido ao longo do planeta por organizações internacionais independentes. Isso é possível de se verificar, que a vida das pessoas, no geral, melhorou. Embora, eventualmente, pontualmente, em alguns períodos, como, por exemplo, sei lá, talvez tenha sido na pandemia, ou, enfim, na crise de 2008, etc., alguns períodos específicos que houve uma piora da qualidade de vida das pessoas. Mas, no geral, embora o rico tenha se tornado mais rico, o pobre se tornou gradualmente cada vez menos e menos e menos pobre, com mais qualidade de vida, com um salário melhor, com mais acesso à educação, com mais expectativa de vida, com, enfim, uma infinidade. É um jogo de soma zero. Exatamente, de melhoria de qualidade de vida, que está também intrinsecamente ligado à produtividade, sofisticação da produtividade, à qualificação profissional, de inovação, de trocas comerciais, instituições mais sólidas. Bom, duas coisas. A primeira é que eu acho que não funciona o debate dessa maneira como o Loconte tenta fazer, pegando exemplos específicos de países que não estão exatamente no centro da disputa mundial do capitalismo para justificar um ponto de vista, porque eu acho que nós temos que observar, como a Flávia bateu várias vezes aqui na tecla, o processo. Nós temos que observar a tendência, nós temos que observar para onde vai o mundo, nós temos que entender o país como parte de uma escala global e de uma cadeia global, e não o país pelo país. Então, a pergunta é, qual é a tendência? Uma tendência inquestionável é de aprofundar a desigualdade social e de aumentar a concentração de renda. E agora, segunda coisa, esse cenário que a Espectro pinta, de que há capacitação, há avanço da tecnologia, há aumento do tempo de lazer, isso simplesmente não é verdade. Aumento do tempo de lazer. Nós estamos, nesse momento, vendo uma batalha duríssima no Brasil contra a escala 6x1, justamente porque hoje o nível de horas trabalhadas pelas pessoas retrocedeu a um patamar que se equivale, inclusive, ao que era na época de antes da Revolução Industrial. Pessoas trabalhando 12, 16, 18 horas por dia, e isso regulamentado. Tem fonte, entendeu? Sim, eu acho que você pode pesquisar, mas se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar para as pessoas que trabalham nesse tipo de emprego. Porque eu acho que esse é o melhor caminho. Buscar as fontes reais. Mas, Loconte, deixa eu terminar, Tá bom. porque eu acho que é tranquilo você ficar jogando essas provocaçõezinhas no meio, mas dá um Google lá depois que você vai descobrir. Segunda coisa, capacitação profissional. Ano passado foi aprovado um dos principais projetos de capacitação profissional, porque parte dos jovens do país não estão tendo capacitação suficiente para conseguir empregos minimamente dignos. Hoje por hoje, o principal problema da educação básica no Brasil é a evasão. Porque simplesmente estar na escola não faz tanto sentido para os jovens, tendo em vista que aquilo não traz nenhum retorno exatamente em termos de você conseguir entrar no mercado de trabalho, de você conseguir ter um projeto profissional. Esse projeto de qualificação que foi aprovado no ano passado se chama Novo Ensino Médio, aprovado pelo governo Lula, que é um projeto que tenta, do nosso ponto de vista, um péssimo projeto, inclusive, capitalista, vai botar as empresas dentro da escola, mas que surge com o interesse de, olha, aqui o jovem não está conseguindo ter experiência para conseguir o seu primeiro emprego, logo nós vamos, em parceria com as empresas e com a iniciativa privada, dar essa experiência já dentro da sala de aula, adaptando a escola para o mercado de trabalho precário, para essas novas gerações. Ou seja, percebe que é uma piora? Porque
Nós estamos falando de uma adaptação. Nós estamos falando que o jovem vai se transformar num trabalhador precarizado, não quando ele entra no mercado de trabalho, mas já antes, quando ele está ainda na escola. Outra coisa, avanço da tecnologia. Desculpa, gente. Tem avanço da tecnologia, mas não serve para melhorar a vida das pessoas. Simplesmente não serve. O que é, por exemplo, em relação à educação, o EAD. O ensino à distância, que poderia ser um grande ganho, uma melhoria, possibilitar acesso ao conhecimento para muitas pessoas da classe trabalhadora que têm dificuldade de ir presencialmente para as universidades e tal, e isso simplesmente vem para precarizar, para piorar a vida do professor, para propiciar aulas com acesso ao conhecimento completamente rebaixado, o que tem a ver, inclusive, com a necessidade que está colocada pelo próprio capitalismo. Veja, existe um rebaixamento geral das condições de vida do capitalismo e é por isso que não tem interesse no Brasil de você investir em conhecimento, em avanço de tecnologia, porque o capital entravou. Se é verdade que no passado houve avanço das forças produtivas, e houve melhoria das condições de vida com as pessoas com a transição do feudalismo para o capitalismo, hoje isso simplesmente não se sustenta mais, porque o capitalismo se volta contra a classe trabalhadora e é utilizado pela classe dominante para aprofundar a exploração, a barbárie. A experiência pessoal é válida? Com certeza, tá? É importante a gente entender a realidade. Agora, ela não é absoluta. O que é opção absoluta? Estudos. Mesmo porque, se eu chegar e perguntar para o meu avô, avô, como é que foi a vida na ditadura? Ele objetivamente vai falar, foi boa, eu gostei, eu progredi, eu ganhei dinheiro. Isso quer dizer que a realidade foi assim? Não. Como que a gente ofere? Você dados. Procura lá depois, uberização da força de trabalho, não. Que aí você vai entender o que nós estamos falando. Eu sou um pouquinho metódico. Eu não acho que, assim, de fato, as horas trabalhadas aumentaram, mas tão distantes do que é antes da Revolução Industrial, que foi o que você falou. Eu entendo, a sua intenção foi boa, mas eu sei que foi um pouco no calor do momento, é que eu sou um pouco rigoroso com esses termos. O ponto objetivo, né, agora focando, de fato, o neoliberalismo e o sucateamento do estado de bem-estar social diminuiu os direitos trabalhistas em boa parte do mundo, mas não são todos os casos. A gente está falando especialmente aqui da América Latina, porque, por exemplo, se a gente pegar o caso chinês, que é um caso que eu estou estudando bastante, no mesmo período que o Brasil seguiu todas as diretrizes do FMI, a China não fez a mesma coisa. Então, por isso que eu tenho que achar que tem que tomar cuidado com essas generalizações. Tá piorando, tá piorando. Ok, vamos falar de Brasil, né? Tô com a bandeira aqui, vamos falar de Brasil. De fato, a qualidade de vida do trabalhador diminuiu do período dos anos 80 para cá, porque teve uma flexibilização do trabalho, teve o aumento, novamente, de trabalhos menos sofisticados, menos produtivos, de mão de obra menos qualificada. Então, beleza, essa é a nossa realidade. De fato, a gente vê a pobreza continua caindo, mas a gente vê que os salários médios meio que estão estagnados. Qual que é a solução para isso? Vamos retomar aquilo que estava dando certo. O Brasil dos anos 50 e 60 era uma economia pujante, era uma economia que se industrializava. Então a gente tem que entender o que a gente estava fazendo de certo e o que a gente estava fazendo de errado. Vamos retomar isso. Investir robustamente em programas sociais, investir em industrialização. É uma tecla que eu bato muito, mas é muito importante, porque a gente precisa aumentar a nossa renda. Então, esse é um recorte específico do capitalismo, o momento neoliberal. E o que vocês estão criticando é o neoliberalismo. Quando você vê o agregado do capitalismo, do que ele é mais que isso, ele tem a era de ouro, tem a era keynesiana. Então a gente entende que esse período é um período que a gente precisa retomar, naturalmente entendendo os erros que também foram feitos naquela época, para continuar. Falando sobre as democracias liberais, elas estão em queda, estão em choque, mas assim, nada se compara com 29. 29, 1/3 da população americana estava desempregada. Aquilo ali, a maioria dos jornais falou, acabou o capitalismo, não vai dar. Mas ele conseguiu se reinventar, trouxe a era de ouro keynesiana e a gente precisa entender com os nossos erros dessa era para retomar esse processo de prosperidade. Só uma perguntinha em relação a Mandy. Pelo que eu percebo, tu entende que existe meio que uma intenção, algum tipo de conspiração econômica dos grandes capitalistas em prejudicar a vida do trabalhador, ou pelo menos sugá-los até a alma, independentemente do quão justo ou injusto isso seja? Se for possível para eles... Isso? Não, calma aí. Eu quero realmente saber como é que tu entende isso, porque assim, não faz muito sentido, parando para pensar que à medida da sofisticação produtiva em que determinadas empresas vão desenvolvendo, elas vão se tornar também mais competitivas a nível internacional. Portanto, qual seria o interesse de um grande capitalista, de um grande empreendedor, dono de uma multinacional, em ter mão de obra desqualificada? Não faz sentido nenhum. Não tem a ver com a questão do nível da formação de mão de obra. É muito importante entender esse ponto. Vou lembrar o exemplo de Portugal.
no movimento que teve da juventude portuguesa que estava lutando por emprego, usou como um dos seus hinos uma música da banda Deolinda que falava: eu não sabia que para ser escravo era preciso estudar, porque era uma juventude universitária que estava realmente sem emprego qualificado ou desempregada, porque Portugal se transformou, abre aspas, no telemarketing da Europa. E esse projeto também para o Brasil, ele é muito significativo, porque você está falando da formação, mas enquanto você está falando que você quer que o pessoal se forme para conseguir emprego de qualidade, subir na vida e tudo mais, que eu acho legal se fosse assim, mas o problema é que não é assim. E aí é a realidade, não tem a ver com a vontade, com a bondade, com o espírito, nada disso, tem a ver com a vida real. E nós estamos falando de um Brasil que ele está inserido numa divisão internacional do trabalho com um papel extremamente submisso. O Brasil está virando o celeiro do mundo. O agronegócio, que é um setor que emprega menos e emprega quem? Emprega mão de obra extremamente desqualificada e paga os piores salários, inclusive com boa parte dessa mão de obra informal. E aí podemos falar de outra coisa para não falar só do agronegócio. Vou usar um exemplo individual para a gente ilustrar. Anedótico. Esses dias veio um trabalhador, entregador da Amazon, entregar uma mercadoria no meu prédio lá. E eu estava passando na hora e o cara quase desmaiou no portão. Aí eu fui falar com ele, perguntei se você comeu e tal, não sei o quê. Ele estava entregando a mercadoria da Amazon. E ele me respondeu: não, é que eu estou voltando hoje, depois de 11 dias que eu fiquei sem trabalhar, porque me roubaram, me bateram, e aí eu fiquei sem trabalhar esses 11 dias, me mostrou os machucados, eu voltei para casa para pegar coisa para ele comer e tal. Desses 11 dias que ele ficou sem trabalhar, sem receber nada, porque não tem nenhum tipo de segurança, né? Afinal de contas ele é um empreendedor, trabalha por conta própria, e ele me disse que ele ganhava R$3 por entrega. Eu voltei para casa e fui pesquisar só sobre como é que estava o lucro líquido da Amazon, que nós sabemos que é uma das maiores empresas do mundo, né? E só no último período foram 180, no último trimestre, se não me engano, 180 bilhões que teve de lucro líquido, uma das maiores empresas do mundo. Então, olha o mundo real. O mundo real essas empresas aí, são as 7, qual é o nome das Big Techs? Das Big Techs, são as 7 maiores do mundo, né? Que estão dominando todo um negócio aí e estão impondo uma relação de trabalho extremamente cruel à classe trabalhadora. É semi-escravidão mesmo. Então, isso daí é uma padronização por baixo. Tem que formar padronizado com plataforma, porque é para isso, é para ter essa rotatividade, para poder trabalhar em qualquer coisa. Nós estamos falando desse mundo, não de outro. Novamente, aqui eu disse na primeira vez, vocês fazem algumas críticas, realizam algumas críticas ao capitalismo, ou etc., são muito bons de apontar. O problema é a solução que vocês dão para esse tipo de questão. Você está falando da questão de aplicativo de entrega, de motoristas de aplicativo. Antes de existir essa possibilidade de se trabalhar nessas ferramentas, eles não tinham essa opção. Né? Então, o que vocês propõem é que aliás, é algo que é altamente repudiado pela própria categoria, de se criar um monte de relações trabalhistas com as empresas, que faria com que esse tipo de serviço desaparecesse. Então, o problema é sempre na solução que vocês dão para tentar resolver algo que vocês julgam que há determinado problema. Hoje, uma pessoa que trabalha nesse tipo de aplicativo tem ainda a liberdade de poder parar a hora que bem entender, de mudar de emprego, e muitos deles que hoje trabalham nessas ferramentas usam aquilo para, claro, garantir seu sustento, mas também buscando novas oportunidades. Ninguém quer trabalhar com aplicativo de entrega ou motorista para sempre, né? Mas utilizam isso. Hoje eles têm a liberdade de fazer isso. E o que vocês propõem para se criar de relação entre essas empresas e esses trabalhadores é algo que, eles não querem, e é algo que, segundo, inviabilizaria toda essa cadeia hoje que emprega tanta gente. Acho que uma questão que é importante salientar é que a gente tem um número crescente, né, nas últimas décadas, de engenheiros que se formam no Brasil, e a grande maioria deles está em lugares de trabalho precarizado, como sendo motoristas, sim, e tudo isso. Mas é um processo que acontece
e que boa parte dessa classe, né, desse setor que se forma é ou extraído para poder trabalhar no estrangeiro, onde eles vão ter melhores condições de vida, porque senão eles estão condenados a viverem nesse modelo de precarização do trabalho que é cada vez mais crescente. O próprio aumento, por exemplo, da informalidade do mercado de trabalho é também uma representação disso, é uma representação que tenta maquiar, que, bom, você pegar, né, e falar, por exemplo, para um trabalhador imediatamente é muito melhor que realmente, né, ele talvez vire motorista, entregador de alguma coisa, do que trabalhar numa CLT que ele vai ganhar R$ 1.800 numa escala 6x1. E aí qual que é a solução então? É a gente transformar a solução para a classe trabalhadora no empreendedorismo e nesse modelo de atravessamento? Eu acho que não é, porque quando a gente olha o lucro líquido de empresas como a Uber, como o iFood, como esses lugares, são lucros líquidos astronômicos, operações astronômicas, enquanto esses trabalhadores, acho que você está bastante equivocado nesse ponto de ter escolha de parar. Não, objetivamente escolha eu tenho, assim como eu posso ir daqui até o Maranhão a pé, né? É só eu querer, é só eu escolher. Mas se o trabalhador, ele precisa realizar um número determinado de entregas para conseguir ter aquele sustento no final do mês, ele não tem uma escolha objetiva de liberdade para poder parar quando ele quiser. Ele não tem nenhum tipo de recurso, ele não tem nenhum tipo de acesso, nenhum tipo de segurança. Então é uma falsa imagem de empreendedorismo porque ele não é detentor de nenhum tipo de recurso a não ser a sua própria força de trabalho. O problema, novamente, é o que é proposto para isso. Né? Por exemplo, o pessoal do PSTU propõe a estatização de tudo, a estatização do iFood, do Uber, como uma forma de solução para esse tipo de questão trabalhista. Não me parece que é por aí. E a Mandy tinha falado que, olha, essa tecnologia ela não trouxe avanço na questão da precarização do trabalho. Isso é factualmente mentira. Até a própria questão do agro, que vocês trouxeram aqui à tona, em vários processos da agricultura brasileira, pessoas acabavam até morrendo nesse tipo de trabalho e hoje não morrem mais, graças ao avanço da tecnologia que permite que você coloque robôs para realizar determinado tipo de trabalho, como, por exemplo, na cana-de-açúcar, que deixou de morrer diversas pessoas. Então, é óbvio que a tecnologia trouxe ganhos, tanto na questão de trabalho, como ganhos de produtividade para todo mundo. Para todo mundo, para quem detém desemprego em massa, né? também, né? Substitui trabalho vivo por Renato, trabalho morto. uma Tem que pergunta. decidir se ou substitui o trabalho ou substitui... Vocês vão fazer? Ele vai fazer uma Eu pergunta vou e eu vou fazer falar. só uma pergunta. Renato, antes do iFood, não existia motoboy que entregava pizza na sua casa? E o que isso tem a ver com o que vocês propõem? Ué, o que tem a ver é porque existiam outras alternativas de contratação em relação a isso que eram menos Então precárias. você prefere eu que quero não tenha falar. esse tipo de alternativa hoje. 2 minutos da mãe, pessoal. Não, eu quero falar sobre alternativas. Porque, veja, não se trata de uma intenção do mal, de pessoas malévolas, etc. Não é Se conspiração. trata da forma como o capitalismo funciona. Tem uma contradição central no capitalismo, que é embasada na propriedade privada, que é o seguinte problema. A nossa produção é social, ou seja, as riquezas são produzidas socialmente pelo conjunto da classe trabalhadora e articulando uma série de ramos da sociedade, inclusive de indústria, de setores, mas a apropriação dessas riquezas ela é privada. Isso significa que se a maioria produz, quem fica com o lucro, com a riqueza, com aquilo que, com a mais-valia, para utilizar os termos marxistas, não é a maioria que produz, é a minoria que comprou a força de trabalho dessas pessoas. Por que eu estou falando disso? Nós queremos observar essa lógica e questioná-la. Então, sim, PSTU, eu defendo a estatização, mas defendo mais além ainda. Nós defendemos a expropriação, porque nós achamos que este modo de produção não está correto e este modo de apropriação das riquezas não está correto. Tá posto o problema, então a gente tem problemas evidentes, uberização, o Gaio Fato falou, fuga de cérebros, que ele falou. Por quê? Ora, pois, a gente vê que tem formação acadêmica, a gente tem universidade de qualidade, mas não tem empresa para essas pessoas trabalharem. O cara se forma como um engenheiro de computação, ele vai trabalhar onde? Ele vai para a Alemanha. Tem um amigo meu que foi para a Alemanha, o outro foi para a França. O que a gente precisa fazer? A gente precisa que essas empresas sejam nacionais. A gente precisa investir nessas empresas. Então, assim, a gente pode expropriar. Boa sorte tentando fazer isso. Provavelmente vai ficar num idealismo que a gente nunca vai conseguir fazer. Tá melhor não fazer nada. Não, Nanina, não. O que dá pra gente fazer agora é investir nas indústrias nacionais, investir quem vai na investir? integração, o governo. Ele está fazendo isso? Eu não defendo o governo Lula. Por isso. Mas o governo anterior fez isso? Não.
Algum governo dos últimos Sim. governos fez isso? O Juscelino Kubitschek fez isso, o próprio Django fez isso também. A gente tem um investimento na infraestrutura, um investimento, as pessoas tiveram empregos de valor muito mais agregado durante a época do JK. Obviamente, o sentido de construir muitas rodovias e tal é um erro estratégico, mas muitos brasileiros conseguiram ganhar uma qualidade de vida maior tendo esses empregos, que é justamente isso. O engenheiro ele vai trabalhar de Uber porque não tem empresa para ele trabalhar. A gente precisa que crie empresas, incentive essas empresas para que elas sejam competitivas e o cara não vá para fora ou o cara não tem que fazer Uber, ele tem que trabalhar numa empresa de qualidade. Então, um alemão que é formado em engenharia, ele vai trabalhar na Volkswagen. E o Brasil tem empresa de carro? Não tem. Então, um engenheiro chinês vai trabalhar na BYD. E a gente aqui? O cara vai sair do país. O Felipe Durante saiu, foi lá para a China. Então, o ponto é, a gente precisa investir nas nossas empresas, não só isso, né? Estou só pegando a ponta do iceberg. Tem que investir numa triangulação entre Estado, empresas e universidades. Tem vários programas industriais super interessantes na Europa, na Coreia do Sul, que fazem essa integração e evitam esse problema de uberização, esse problema de fuga de cérebros, que é um dos problemas centrais aí que a gente vê do neoliberalismo.